Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toque no sininho, toque também em todas para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Perguntas de 195 a 199 do Livro dos Espíritos. 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a perseverar no mau caminho, pelo pensamento de que poderão sempre se corrigir mais tarde? Aquele que pensa assim não acredita em nada, e nem a ideia de um castigo eterno o amedrontaria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e essa ideia levá-lo à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente se tivessem empregado meios racionais para orientar os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de fato, durante sua vida corporal, pensar como dizeis, mas, uma vez libertado da matéria, pensa de outra forma, porque logo se apercebe de que fez um cálculo errado e então virá consciente de um sentimento contrário a esse na sua nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que existem na Terra homens mais avançados que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles impulsionar o seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. 196. Se os espíritos apenas podem melhorar-se suportando as dificuldades da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador por onde devem passar para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente assim. Eles se melhoram nessas provações, evitando o mal e praticando o bem, mas é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas que atingem o objetivo a que se destinam após um tempo mais ou menos longo e de acordo com seus esforços. 196a. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma vestimenta que apodrece. Eis tudo. 197. Destinação das crianças após a morte. O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto o de um adulto? Algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. 197a. O espírito de uma criança pode então ser mais avançado do que o de seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? 198. De uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito pertença aos graus superiores? Se não fez o mal, não fez o bem, e Deus não o isenta das provações que deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tenha animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. 199. Porque a vida é muitas vezes interrompida na infância. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito
que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é muitas vezes também uma provação ou uma expiação para os pais. 199A. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça uma nova existência. Se o homem tivesse apenas uma existência, e se depois dela sua destinação futura fosse fixada perante a eternidade, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito ficaria desobrigada ou livre das condições muitas vezes tão duras impostas à outra metade? Tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favorecer ninguém. Os que se retardam não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem de sua responsabilidade. Além do mais, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer sua influência. Não há algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto de roubo e de homicídio, apesar dos bons exemplos que lhes são dados de todos os lados. A lei civil as absolve de seus delitos, porque considera que agem sem discernimento. E tem razão, porque, de fato, agem mais instintivamente do que pela própria vontade. Porém, de onde podem se originar esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que são dadas a vícios é porque seu espírito progrediu menos e, portanto, sofrem as consequências não por seus atos de infância, mas por aqueles que de suas existências anteriores. E é desse modo que a lei é igual para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço.